Boa noite a todos. Boa noite a todos. Todos presentes. Vamos começar com o Pai Nosso. Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, aberta a sexta reunião extraordinária da Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Preto. Boa noite a todos. Boa noite. Chamada. Cláudio Rosário Rodrigues. Presente. Jucimar Jesus Ferreira. Presente. Jairo Lopes de Araújo. Presente. Jair Alves Silva. Presente. Valquíria Maria Veloso. Presente. João Pedro Soares, eu presente. Pablo Herbert da Silva Santos. Presente. Gilmar Rodrigo Ferreira. Presente. Hoje nós temos um ofício, em apreciação da Casa Legislativa, mandado pelo Executivo, que é o ofício de número 92/2025, da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Rio Preto. Direito administrativo, chamamento público, termo de fomento de associação sem fins lucrativos, de caráter assistencial, reconhecida utilidade pública e possibilidade. Esse é o termo, que a Prefeitura, em parceria com a Associação Guanicrim, cujo nome da associação, você repete para o presidente. Nossa Senhora da Conceição, Associação Comunitária Rural Nossa Senhora da Conceição. Sim, é o termo, do empréstimo do trator, não é isso? Não. Do Ensiladeira. Da Ensiladeira, isso mesmo. E o ofício está, à disposição para quem quiser ver depois. E a leitura agora é a leitura de proposta de projeto de emenda e projeto de lei em tramitação. O projeto de lei número 4/2025, que altera a lei complementar municipal 029/2011, plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores municipais de São Gonçalo do Rio Preto, de modo a ajustar o vencimento de base, cargo específico e das outras providências. O projeto de lei número 009/2025 dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução de lei orçamentária para o exercício financeiro de 2026 das outras providências. Emenda modificativa número 001/2025. O projeto de lei número 009/2025 dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2026 e das outras providências. O projeto de lei número 012/2025 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente e das outras providências. Ordem do dia. Projeto de lei número 009/2025 dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2026 das outras providências. E também o projeto de número 012/2025, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente e das outras providências. Também temos hoje a indicação 022/2025, de lado do vereador Pablo Herbert da Silva Santos. O Pablo pede ao Poder Executivo do município que determine a secretaria competente que sejam adotadas providências urgentes para a poda das árvores localizadas na rua Saturnino Borges, no bairro Loubeira, especialmente os pés de manga de grande porte, que se encontram com galhos atingidos e rede elétrica, causando risco iminente de acidentes, interrupções no fornecimento de energia e comprometimento da segurança dos moradores e dos moradores. Indicação 023, de lado do vereador Cláudio do Rosário. O vereador pede ao executivo do município que promova, através do departamento competente, após a prévia avaliação, a manutenção e especialmente a limpeza dos mataburros localizados na comunidade Duas Barras, zona rural deste município. Indicação 024, de lado do vereador Cláudio do Rosário Rodrigues.
Ele pede que o Poder Executivo do município promova, através do departamento competente, após prévia avaliação, a manutenção da escada rural, que liga a sede à comunidade das Duas Barras, bem como a que segue em direção à Chacrinha. Passa pela comunidade de Goiabeiras e se conecta à estrada da Lagoa, na zona rural do município. Essas foram as 3 indicações do dia. Falar sobre. Sobre a indicação lá dos pés de manga, né? Esses dias já ficaram, acho que 1 ou 2 dias sem luz lá no bairro da Louveira, atingindo até aqui para baixo, alguma fase de rede. E as mangueiras que estão lá já tá com problema, tá vendo que ela já está morrendo. E com perigo de cair em cima da garagem da casa, até na casa do morador que mora de frente. Então, né, a gente já conversou lá na secretaria e fazendo a indicação também para protocolar, né, que já é o pedido. Espero que seja atendido para não causar mais danos. Presidente, boa noite. Em seu nome, quero cumprimentar todas as autoridades presentes, quero cumprimentar todos também que se encontram aqui hoje nessa casa. Em relação às indicações, né, uma que é a manutenção dos mataburros, né, tem ocorrido bastante, né, lá na comunidade, de animais estar passando de um terreno para o outro, devido a alguns mataburros estarem cheios, né, período da chuva, churrada vem, traz a terra, tanto os mataburros, né, essa semana está acontecendo bastante, hoje mesmo tinha até um animal caído lá dentro do mataburro, debaixo das grades, porque está passando de um lado para o outro. Então, pedindo essa manutenção, e também o outro pedido também foi de pessoas que, né, da comunidade lá, de Duas Barras, sentido Chacrinha, Goiabeira, sai da estrada da Lagoa. A estrada já tem fim, e fez uma parte, não fez a outra, e o tráfego, né, de pessoas, de máquinas, de caminhão, está muito difícil devido à não manutenção desses trechos da estrada. Então, aproveitando, já estou pedindo a indicação para que faça um patrulhamento da estrada, né, num total, para que não fique nada para trás. Essas são as 2 indicações que a gente pediu ao Executivo. Posso prosseguir, presidente? Para os projetos que estão na ordem do dia, que é o projeto de lei número 009/2025, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para exercício financeiro de 2026 e das outras providências, que é a emenda modificativa número 001/2025, ao projeto de lei número 009/2025, dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2026 e das outras providências. Bom, hoje nós debatemos exaustivamente esse projeto de lei e, como eu disse, e repetindo, o projeto de lei 19/2025, que fala sobre a LDO, né, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é uma lei evidentemente contábil e contorno jurídico. Neste caso específico, o jurídico analisa a estrutura jurídica somente e, inclusive, recomendei que ele fosse encaminhado para a assessoria contábil para os anexos, são 8 anexos que acompanham a lei de diretrizes orçamentárias. E foi encaminhado, encontrando a assessoria contábil entendendo pela pertinência do ponto de vista contábil. Do ponto de vista jurídico, não há visto iniciativa, ele foi apresentado pelo prefeito municipal, pelo chefe executivo, e ele respeita a lei complementar 101 e respeita a 4220. Então, neste caso específico, e lembrando que a lei de diretrizes orçamentárias, ela guarda relação com o plano plurianual,
e é interessante na discussão de hoje, claro, esse desencontro, nós estamos falando de uma lei que vai vigir para 2026, mas que tem lastro no plano plurianual que só vai ser apresentado em agosto. Então, no primeiro ano de mandato, a LDO ela não guarda relação com o PPA, porque o PPA só vai ser apresentado, discutido e votado em setembro, porque ele chega até 30 de agosto, só em setembro. Então, muito do que traz hoje a LDO é por estimativa, é por acreditar que vai se realizar. Porque o PPA, ela não pode ser realizado no PPA anterior, que tem vigência de dezembro. O PPA que vem no final de agosto para votação em setembro, outubro, até o final do exercício, ele vai ser elaborado e vai vir. Então, é só para florear, mas do ponto de vista jurídico, a análise é quanto à iniciativa e quanto à pertinência da LDO com a Lei Complementar 101, primeiro com a Constituição, obviamente respeitando os limites constitucionais, em nível infraconstitucional, a Lei Complementar 101 e a Lei 4320. E neste caso específico não há disparate entre a LDO e a Constituição e as leis infraconstitucionais. Do ponto de vista também contábil, o parecer favorável foi analisada a pertinência do que foi apresentado, e nesse caso específico dos anexos, com o orçamento que se espera. Discutindo hoje também, que nós trabalhamos com um orçamento em perspectiva, ou seja, e neste caso específico, nós estamos trabalhando com uma perspectiva de orçamento de 46 milhões, de alguma coisa, menos de 47 milhões, que pode se realizar 46, 954 e 600. Então, são as minhas considerações. E neste caso específico, né, não havendo unidades a serem sanadas, ele pode ser discutido e votado por Vossa Excelência. Doutor, apesar que a gente já discutiu, já olhou hoje, eu queria só tirar umas duas pequenas dúvidas com o senhor. Eu quero no artigo 20, onde cita que a reabertura dos prédios transicionais especiais e extraordinários, conforme disposto no artigo 167, no capítulo 2º da Constituição da República, será efetivamente mediante decreto do Poder Executivo. Sim, neste caso específico, vereador, e aí, como nós já conversamos, o ideal seria que viesse mediante autorização legislativa, o que, na verdade, neste caso específico, não traz nenhuma dificuldade, tendo em vista que a realização de tudo que consta aqui na LDO vai se materializar lá na lei orçamentária, onde nós vamos ter a alocação de recursos efetivamente, que aqui nós tratamos das diretrizes. Sim. Então, ou seja, modificar as diretrizes por meio de decreto não significa modificar as rubricas orçamentárias. E aí sim, uma observação que nós precisamos fazer é lá, nesse caso for da vontade de Vossa Excelência, é lá na lei, na LOA, que é a lei orçamentária anual, conste que a alteração será por meio de autorização legislativa. É claro e óbvio, e inclusive recomendado pelo Tribunal de Contas, que exista uma margem de manobra no orçamento, que vai estar lá na LOA, que é justamente a possibilidade do Executivo, sem autorização legislativa, que ele possa reestruturar. Por que isso acontece? Primeiro, porque nós temos demandas que às vezes fogem à compreensão no momento da elaboração das leis orçamentárias, né? Segundo, porque a receita pode efetivamente não se realizar. Então, com isso, eu estou trabalhando com orçamento de 46 milhões 950 e 600, e pode ser que eu consiga efetivar, por exemplo, 45 ou 40. Obviamente que se eu estimei uma receita, uma rubrica orçamentária para a saúde, por exemplo, que seria os 15%, para a educação de 25%, eu vou ter que reduzir. E às vezes retirar de uma rubrica orçamentária para outra. E aí o que aconteceria? Se nós não tivéssemos essa opção de manobra, esse percentual de manobra no orçamento, tudo, aí a Câmara vira um órgão de execução, porque eu preciso
100 mil reais que eu preciso tirar de um lugar para atender uma rubrica orçamentária que às vezes ficou subestimada ou que não se realizou a receita. Eu tenho que vir todo dia. Então, basicamente, essa autorização que o senhor está tratando seria interessante que ela viesse aqui, seria. Mas como aqui nós estamos tratando somente da diretriz, essa observação, o senhor vai poder corrigir lá na frente. Se ela não vier na LOA, o senhor pode fazer uma emenda para poder restringir e reclamar a necessária autorização legislativa. Doutor Fernando, então, isso aí em cima dos 30%, né? Então essa lei de diretrizes então, não vai interferir na LOA. Não, veja bem. A diretriz orçamentária é um desdobramento. Então, ou seja, eu tenho o PPA, que é um plano completo, eu desdobro ele nas diretrizes, que são as diretrizes, são os nortes, né, os caminhos que nós vamos seguir, e desdobro ele depois da LOA, que é efetivamente a materialização das diretrizes orçamentárias. É quando eu vou exatamente colocar para o esporte, para a cultura, para a saúde, para o lazer, enfim, toda essa questão. Então, caso precise fazer, a gente vai O fazer senhor vai poder fazer a emenda lá. na LOA. Lá na LOA vai vir em regra, o executivo ele pede uma margem de manobra. Sim. Eu já vi, apesar de não concordar, mas eu já vi 75% aprovando. Vou dar um exemplo, datas. Certa época aprovaram lá em datas 75%. Aí basicamente é desconstruir o orçamento, porque veja bem, eu votei 100%. O prefeito pode manobrar 75%, então na verdade eu votei 25%. Né? Agora, um limite prudencial, 30%, até 30% é o limite prudencial para dar essa margem de manobra e não depender da Câmara o tempo todo. Claro, que situações excepcionais, abertura de crédito especial, por exemplo, superávit, vai ter que vir na Câmara. Né? É importante também a gente tratar a questão da emenda, que é a emenda impositiva, né? Que foi votada de acordo com alterando a lei orgânica, e a emenda de bancada, 2% e 1%, que já consta, e que também só vai se materializar também lá na LOA, quando os senhores vão poder escolher dentro do arcabouço aonde vão alocar esses valores. Porque, na verdade, a emenda positiva é uma alocação de valores. É o mesmo que o prefeito faz com as rubricas orçamentárias na LOA, que os senhores vão fazer com esses 3% que terão. E com um detalhe que é interessante, a gente precisa sempre estar lembrando, que 50% efetivamente é saúde. Eu não consigo mudar isso, porque é constitucional. Um outro detalhe também é que, em regra, para poder ter mais efetividade, né, seriam as emendas em bloco, de forma a potencializar as emendas e, com isso, alcançar um objetivo maior. Porque, muitas vezes, é uma emenda individual, ela não consegue, né, realizar aquilo que ela tem que ver. Doutor Fernando, esse aí, no caso, exemplo, deste ano a gente votou os 30%, né, desse remanejamento. Não votou a LOA, não. Não, eu falo a lei. Porque antes era 15% igual. Nós não votamos ainda. O ano passado foi votado isso na Câmara anterior. Nós votamos só 15%. 15% do ano passado. Tem uma emenda. Que é para esse ano. Agora, Para o ano que vem, a gente vota em. Então nós vamos votar na LOA. Na LOA. É porque nós estamos seguindo o orçamento de 2024. Então, o que acontece? Aliás, o PPA que foi aprovado em 2022. Então, veja bem, 21 para 22, 23, 24 e 25. Então, nós estamos no orçamento da gestão anterior. O PPA que vota esse ano 2025, ele vai 26, 27, 28 e pós-legislatura 29. Então, a gente sempre 3 mais 1. A reunião que vocês foram lá, que vocês decidiram lá e veio para cá para votar, é sobre o remanejamento? Não, nós votamos ano passado para esse ano. Não, eu estou falando que foram lá esse ano, estou falando desse ano. A do ano passado eu vou mencionar daqui a pouco. Hã? Não estou falando de LOA, estou falando de lei. Que foi lá, vocês foram lá, aquela que estava viajando, e conversaram lá e chegou nos 30%. Os 15% de suplementação. Então, aí foi suplementação. É para suplementar o orçamento. É quando eu suplementar, para aumentar. É
foi no suplemento ao orçamento. Né? Então, ou seja, é o mesmo que nós temos, inclusive, uma lei que seria para folhear, que nós vamos fazer hoje, que é reforçar o orçamento e aí mudar o tipo orçamentário. Nós tínhamos uma fonte, a fonte 2007, a fonte 600, se desdobrou em 3 fontes, duas 2.600 e uma 600. Tinha 900 e poucos mil reais numa fonte e foi transferido 300 mil reais para uma fonte e mais 300 para outra fonte, ficando 3 fontes, uma com 300 e poucos mil e duas com 300 mil cada uma. Então, ou seja, o que foi votado, na verdade, não foi o aumento da margem de manobra. Foi a suplementação do orçamento, o reforço do orçamento. E essa cláusula 21? Artigo 21. O que tem? Ele é de, por exemplo, esse crédito de contratação de operação de crédito pelo Poder Executivo, pela lei, né, resolução aqui da lei e do Senado Federal, ela é obrigatória passar por aqui, né? Sim. Na verdade é o seguinte, como é diretriz, nem tudo que está aqui vai se materializar. Mas o que não está aqui não vai se materializar. Então, por exemplo, você não vê o prefeito contratando operação de crédito todo dia. Acontece eventualmente. Mas você vai ver essa cláusula em todos os orçamentos em todos os municípios. Por quê? É a possibilidade. Como é diretriz, é a possibilidade que eu tenho. Porque, veja bem, eu preciso, não está. Então, eu tenho que estar e não precisar. Então, basicamente, é só uma autorização. Uma autorização não é autorização. É uma previsão. Que pode se materializar ou não. Isso aí? Então, vai votar primeiro depois da emenda? Não. Vai votar primeiro da emenda. Aí, positivo. A emenda, nós emendamos a emenda para constar a emenda de bancada e positivo. Aí só marcando as condições agora? Faça a emenda também, de novo dela, para depois para as condições vai de novo. Mas ela está aqui na. Tá, ela vai vir com a projeto de lei. Aí vai aparecer aqui tela também. Sim, eu já falei, mas eu vou voltar. E aí, como eu estava dizendo, o projeto de lei foi emendado para constar a emenda impositiva, que já havia sido votada, né? Emendaram a lei orgânica para incluir a emenda impositiva, no total de 2%, né, na rede corrente líquida. E, recentemente, a lei orgânica foi novamente emendada para constar a emenda de bancada. E aí, como a LDO não trouxe essa diretriz que vai se materializar lá na LOA, como eu disse, é onde nós vamos alocar recursos, nós fizemos uma emenda à lei orgânica, à LDO, para constar a possibilidade da emenda impositiva e da emenda de bancada. E aí vai seguir o projeto de lei original e a emenda para ser aprovado ou rejeitado de novo. Obviamente que a emenda também pode ser rejeitada. Né? Pelo Executivo. Não. Na aplicação hoje, né? A emenda pelo Executivo, a impossibilidade, essa emenda ela não pode ser, porque na verdade foi alterada a lei orgânica. Então simplesmente ela vai acompanhar para crescer. O que pode acontecer lá na LOA é que os senhores façam a indicação, e a indicação, por exemplo, ela seja inexecutível de ponto de vista técnico. E aí ele vai comunicar a Câmara que está vetando, porque é impossível. Exemplo. Vamos construir uma ponte sobre o rio X. E essa ponte, aí vocês colocam uma emenda positiva, 200 mil reais, e a ponte custa 1 milhão. Existe uma impossibilidade de execução. E aí ele veta e devolve para a Câmara Municipal, argumentando o motivo de não poder executar a indicação que foi apresentada. vai acrescentar no projeto aí agora, né? Porque esse aqui, no caso, não tem nem... Sim, aí o texto vem aprovado, ele passa a fazer parte, ele passa a crescer o texto legal que veio do Executivo.
Se rejeitado, o texto vai original, né, como veio. Sendo assim, a gente vai passar pelas comissões. Comissão de Justiça e Redação. Pablo. Sim. Apta à discussão e votação. João Pedro Soares. Eu sim apta à discussão e votação. Israel Lopes de Araújo. Sim, está apto para discussão e votação. Comissão de Finanças Públicas. Jucimar. Sim, tá apto. Discussão e votação. Jair. Sim, presidente. Já discussão e votação. Valquíria. Sim, tá. Comissão de Administração Pública. Cláudio. Sim, o projeto está apto, sim, pode ser levado à discussão e votação. Jair. Sim, presidente. Está apto. Discussão, Josimar. É isso mesmo, é discutir mesmo. Tudo certo. Tá, discute, presidente. A gente discute. Continua. Quanto para votar, presidente? Sim, presidente. O projeto em votação, Josimar. Sim, presidente. Sim, presidente. Sim. Sim, presidente. Cláudio. Sim, presidente. Sim, presidente. Sim, presidente. Gente, assim o projeto é aprovado por unanimidade. Amém. A emenda. Josimar. Sim, presidente. Emenda. Sim, presidente. Sim. Sim, presidente. Sim, presidente. Sim, presidente. Sim, presidente. Assim a emenda foi aprovada por unanimidade dos presentes. Agora eu voto eu. Agora eu. Projeto de Lei número 012/2025 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente e das outras providências. Parecer jurídico. Doutor. Bom, mais uma lei que é uma lei emergente contábil. Na verdade, é um poder, uma faculdade que o Poder Executivo tem, né, de abertura de crédito adicional especial. Nesse caso específico, eu até recomendei que ele fosse para a assessoria contábil primeiro, porque veja bem, quando eu falo de abertura de crédito especial, e o motivo aqui é superávit, eu preciso saber se de fato o executivo tem esse valor, se esse valor ele ingressou no orçamento. Está lá, previsto lá, né, no orçamento, e eu vou fazer o remanejamento lá no crédito especial, e neste caso específico, estou falando aqui de um crédito que veio fundo a fundo, então foi uma transferência de fundo a fundo do Estado de Minas Gerais para o município, do fundo do Estado para o fundo do município. E é um recurso que veio para a fonte da saúde. E ele está sendo, e essa abertura de crédito adicional, estou aditivando o orçamento um valor que não estava previsto, ele não estava previsto lá na LDO, nem na LOA, então por esse motivo eu estou abrindo esse crédito adicional especial. E aí, de fato, lá na fonte 600, a assessoria contábil, né, obviamente, fez a averiguação, e na fonte 600 tinha um recurso, que foi a transferência feita fundo a fundo. Então, existindo a rubrica orçamentária, levando em consideração que o Executivo tem esse poder de fazer esse remanejamento, obviamente com autorização legislativa, veio para essa Casa de Leis para que pudesse avaliar se a Câmara vai autorizar ou não. Então, aqui nós já sabemos que o recurso existe e sabemos que existe a possibilidade. Analisando a questão, o projeto de lei, a existência do recurso e o remanejamento estão corretos. Então, neste caso, a pertinência e a Constituição dá aso para essa manobra, a pertinência entre o pedido e a existência do crédito
o projeto ele é constitucional, não existe óbice que se faça o remanejamento, e aí a questão de conveniência e oportunidade. E aí, quem exerce conveniência e oportunidade é o plenário, que vão votar pela abertura do crédito ou não. E aqui, neste caso específico, o prefeito ele pede essa abertura de crédito visando a aquisição de equipamento e material de consumo. Então, é o que tinha, não existe legalidade, inconstitucionalidade ou legalidade, e aí, plenário, jurídico, conveniência e oportunidade. Nesse caso aí, doutor, ele tem um valor de R$ 965.338,05. Como o senhor disse, é um crédito adicional, é um crédito que não existia, pode ser uma emenda parlamentar, pode ser um recurso vindo do Ministério da Saúde, só que ele está pedindo autorização para manutenção básica da saúde 300 mil e manutenção média alta complexidade 300 mil, totalizando 600 mil. Está sobrando 300 e poucos mil? Sim, que fica na fonte original. Fica na fonte original. Sim, com o objetivo original. Ele está, na verdade, está fazendo essa abertura. E por que a gente fala abertura? Porque essas duas rubricas orçamentárias não existiam. Sim. Então, quem vai abrir é o plenário. As excelências vão abrir, vão permitir a abertura. Pode abrir? É como se nós tivéssemos uma conta bancária e aí vem aqui pedir autorização para abrir mais duas contas bancárias e transferir para cada conta bancária um determinado valor. Então, eu tinha uma conta bancária com 900 e poucos mil reais. Se o plenário vota favorável, eu vou abrir mais duas rubricas orçamentárias e vou transferir um continente, parte, 300 mil para cada um, com um objetivo específico. Equipamentos com material permanente e equipamento material, ambas equipamento com material permanente. E aí, para a questão ambulatorial, a manutenção básica, e a média e alta complexidade, ou seja, são dois eixos da saúde. Então está saindo da saúde, do fundo estadual para o fundo municipal, e aí esse montante partindo em três, redundante, partindo em três partes, ou seja, em três rubricas orçamentárias. Mantém-se a 600 e abre duas 2.600. E isso, presidente, boa noite a todos. Esse vereador, eu acho que é igual dar um recurso conseguido, ano passado, que tem a saúde primária, né, João Pedro? Atenção primária. Atenção primária e tem, dentro da própria área da saúde, que eu falo que custei entender isso, que tem a primária e a secundária. Talvez o recurso está na primária para precisa mandar para a secundária, ou até da secundária para mandar para a primária. Porque para a primária é equipamentos, no caso que eu falou equipamento, e a secundária já pode fazer investimento, tipo assim, contratar, fazer essas outras coisas. Foi um recurso que eu vejo, que foi para a fisioterapia, que eu mandei para aqui como primária, não, mandei como secundária e esse ser como primária. Tem isso, muito obrigado, senhor. Doutor Fernando, você até citou anterior aí, eu deixei para falar agora que está na pauta, né? No ano anterior, eles voltaram 15% de movimentação. 15? Foi 15 que eu falei, foi não? Foi 15. E aí, exemplo aqui, eles estão falando, citando 30% desse projeto aqui. Não, nesse aqui, na verdade, nós não estamos falando de movimentação, aí não é nesse percentual, nós falamos aqui de aberturas de crédito adicional, estou aditivando, estou abrindo diretrizes que não tinha. Então, ou seja, estou abrindo, por exemplo, eu tinha uma conta e preciso mais duas para poder fazer esse planejamento do executivo. Então, eu estou autorizado a abrir mais duas, que não existiam. Então, por isso que o crédito é especial adicional. Estou aditivando o orçamento para abrir a possibilidade de duas fontes de recursos que eu não tinha antes. Então, eu tinha uma conta bancária, ou tinha um rubrico orçamentário, e vou abrir adicionar mais duas que vão receber resultados. O que for adicional, ele não entra
porcentagem. Porque na verdade é o seguinte, eu não estou remanejando, eu estou criando rubrica orçamentária. Eu não estou tirando Mas de ele uma está existente, sim, eu não estou tirando de uma existente para outra existente. E outra coisa, é 30% do orçamento. Dos 900 mil. 30% do orçamento, não, Não, do é orçamento. orçamento total. Aí o orçamento 30 do milhões. município. Se eu for 30%, eu estou falando 3 vezes 3, 9 milhões de reais. E aqui nesse caso específico vai estar abaixo e eu vou estar criando, e um detalhe, aqui ele fala de superávit, ou seja, nós estamos adicionando ao orçamento por superávit, recursos que não estavam previstos no orçamento. Sim, mas exemplo, ele vai estar remanejando, né? Porque essa conta, no caso dos 900 e tantos mil, ela já existe, né? Nossa, essa existe. Essa está no orçamento. Até porque para receber a transferência fundo a fundo, né? Se não tivesse, aí nós abriríamos para receber. Então, se ela já existe e ele criou duas contas, ele vai fazer um remanejamento. Pois é, mas abaixo dos 15% foi autorizado. Não, sim. Sim? Mais exemplo, mas aqui, nessa questão aqui, que ele pôs 30% aqui, não seria no caso de ter aqui 15%? Aqui onde? No artigo 3. Não, aí nesse caso é o seguinte, veja bem, fica o Poder Executivo autorizado a suplementar. Aí eu estou falando da suplementação do adicional que nós criamos. Nós estamos criando um adicional, 300 mil reais. O que ele está pedindo aqui? E aí a Vossa Excelência que vão analisar a pertinência em relação a isso. Para esse caso específico, ele é de 30%. Ou seja, ele está pedindo que se esses 300 mil não derem, que ele, neste caso específico, ele pode suplementar em 30%. Para este caso específico, não para o orçamento. Deu para entender? Então, ou seja, ele pode até 90 mil reais, ele pode, se não der para comprar, ele está dizendo, equipamento e material permanente, para poder equipar a atenção básica. Se 300 mil não for até 30% desse valor, ele pode adicionar, ele pode Dos 300 mil. Da conta que está sobrando os 300 e 300 e Ele pouco. pode, Que é 900 e pouquinho, aí pediu 300 e 300. Aí ele pode passar para 390 para cada um deles. sim. É isso. Mais alguma? Eu acho que isso aí ninguém tinha contato com isso aí. Eu falei, só que veja bem, só que 30% não é exagerado. Tá? Não. Contar os 15% que ele pode estar movimentando. Isso não entra nos 15%, não. Entra, já vai ser. Não. Os 15% que nós aprovamos é para ele anular uma dotação e suprir a outra. Isso aí é verba extra que está chegando, é diferente, isso é suplementação. A outra é remanejamento. Ele tira da saúde e passa para a educação, aí tem que postar lá, aí ele tem que mandar para nós os códigos, tudo lá direitinho, as dotações orçamentárias, qual está anulando, qual está indo, tudo direitinho. E esses 30% é do valor que está, do crédito adicional especial que está sendo aberto hoje. Estamos falando do crédito adicional. Então, ou seja, essa lei só vai tratar dos 600 mil reais só. Não estamos falando do orçamento. Foi o que o senhor disse, superávit. Eu superei a expectativa. Eu tinha para receber 30 milhões, só que veio uma rubrica orçamentária que eu não esperava e ela entrou. E para ela entrar no orçamento, e aí ela entrou no orçamento e aditivou. Ou seja, suplementou. Entendi. E lembrando também que essa 30% também, Vossa Excelência tem o direito e o poder de fazer emenda caso achem que é demais, enfim. Sendo assim, passar pelas comissões. Comissão de Justiça e Redação. Pablo. Apto à votação, discussão? Eu, João Pedro, sim, está apto à discussão e votação. Israel. Sim, está para discussão e votação. Comissão de Finanças Públicas. Jucimar. Sim, está apto. Discussão e votação. Jair. Sim, presidente, para discussão e votação. Valquíria. Sim, está para discussão e votação. Comissão de Administração Pública. Cláudio. Sim, projeto apto, discussão e votação. Jair. Sim, presidente, está. Projeto em discussão. Josimar? Sim. Isso mesmo, presidente. Tá bom.
acho que a gente já debateu, já questionou que tinha, né? Nesse caso aí, a autorização é 300 e 300, né, com uma possibilidade, se caso, possa mexer em 30%, que vai dar 390, caso não precise. Né, eu acho que está discutido, acho que é isso mesmo. Sim, presidente. Projeto em votação. Josimar? Sim. Reizinho? Sim, presidente. Daniel? Sim, presidente. Sim, presidente. Sim, presidente. Então, assim, o projeto foi aprovado com unanimidade dos presentes. Não, só uma dúvida aqui, questão do ofício vindo da prefeitura, não tem que ler, não? A indicação que eu tive era somente falar dele, né? Na hora até eu peço desculpa, eu ia falar maquinário, mas ele tratou na cabeça, em suladeira, né? Hã? Você vai falar sobre ele? Já terminou, mas Sim, Só um minuto, só para mim não esquecer um negócio aqui. Vamos lá, que eu já esqueci. Eu esqueci. Não. Aproveitando aqui para falar com os nossos colegas vereadores aqui, para a gente fazer já um pedido, né, lá no Executivo, porque a associação lá do Alecrim está com o Jerico lá para ser mandado para consertar. E já pediu, né, Gerson? Já há um tempo e isso não foi possível. Então, acho que se a gente pedir, eu acho que a gente tem grande chance do Executivo atender a nossa demanda aí. Eu acho que é importante lá para a comunidade, né? E para outras também que são atendidas com o Jerico lá. Ô, Gerson, boa noite, vocês. Através disso, como o presidente está aqui, Gerson, para até a gente ter argumento, pedir para arrumar é fácil, né? A gente vai lá pedir. Mas passa a lista tanto para que manda para alguns vereadores, para a gente abutir o que está precisando ser feito no trator. Não, é só para levar, gente. Só o transporte. Não, porque você falou arrumar, né? Não, levar para arrumar. Transportar o Levar para arrumar. E levar para onde? Claro, muito claro, nenhuma. É só fazer, só o transporte. Só o transporte. Não, beleza. Pelo jeito que o vereador falou. Não, eu falei levar para arrumar. É para levar para arrumar, então. E o pessoal, então, automaticamente, a administração também ia ter que arcar. Não, É só para locomoção. locomoção. E de volta, né? É, e de volta. Se possível. Bom, na verdade, eu nem tenho o hábito de falar, porque na verdade é um ofício, eu estava até explicando para o pessoal da associação, porque pareceu, no primeiro momento, pareceu que vinha para a Câmara para votar um projeto de lei, uma autorização para fazer uma sessão, uma doação, enfim, uma transferência de equipamento, que é uma ensiladeira forrageira, né, para a associação. Mas, na verdade, e aí, no primeiro momento, eu tentei entender o que estava acontecendo. Porque o presidente tinha passado que dependia de autorização da Câmara Legislativa. Então, para explicar melhor essa questão, o que está acontecendo? Ele veio simplesmente uma comunicação, né, informando que foi concluído lá um procedimento administrativo, né, para poder celebrar um contrato de parceria mútua, né. Obviamente que aí, neste caso específico, o município está transferindo, né, cedendo temporariamente para a associação o equipamento, a ensiladeira forrageira, e a associação, obviamente, vai utilizar esse equipamento para poder atender o produtor rural, em especial o produtor que trabalha em regime de agricultura familiar. Então, aqui neste caso específico, eu já tinha também reportado, mas todo mundo está sabendo, eles já concluíram, inclusive já tem até um parecer jurídico dando pela possibilidade, e também tem o despacho do prefeito ratificando a dispensa de chamamento público
e entendendo que é a possibilidade. Então, neste caso aqui, o que falta para concretizar esse procedimento administrativo, que é todo interno do Executivo? E aí veio para cá, provavelmente, e quando eu falo provavelmente, gente, porque se tiver mais alguma coisa, não está aqui, né? Pode ser que tenha alguma coisa, mas o que veio para nós foi sim, eu mostrei, né? Foi simplesmente, está aqui para quem quiser dar uma olhada, foi simplesmente um ofício dando para dar conhecimento. Então, está dando conhecimento, lá, podem voltar lá amanhã, e já o termo, assinar o termo, que é um termo de cooperação mútua, o prefeito assina, vocês assinam, e o equipamento vai ser disponibilizado para vocês, porque vocês cumprem o plano de trabalho, né? Que é atendimento do agricultor, sobretudo o agricultor que trabalha em regime de agricultura familiar. Ô, presidente, eu peço a excelência que, se o presidente lá da associação quiser dar alguma palavra, ou se você der a palavra para ele, para fazer algum pedido aqui para a gente, alguma coisa. Vou ficar à vontade. Boa noite a todos, né? Daí é o seguinte, sobre esse ofício, o momento assim, a ensiladeira ela foi conseguida através por mim. Eu pedi o deputado, o assessor entrou em contato comigo e nos enviou essa ensiladeira. Mas por que não pode ter vindo via associação? A documentação da associação está toda em dias, não tem pendência nenhuma. Mas ela estava lá no Poder Base disponibilizada para uma determinada prefeitura. Essa prefeitura não mandou documentação com a data certa. Então a data expirou, ele conseguiu remanejar ela para a prefeitura de Rio Preto, mas com a questão de doação para a associação. Então a ensiladeira em si, ela é um objeto que foi doado para a associação, mas não pôde vir via associação por questões burocráticas. Então a ensiladeira em questão, ela é nossa, e nós ganhamos ela. Não veio via associação por causa da questão burocrática que o assessor me explicou, e é uma questão muito longa. Então é isso. Então, e até o momento, eu achei que ia ser feito um documento de doação para a associação, e pelo que parece não foi um documento de doação, é um documento de parceria, mas é isso. O que eu quero dizer é isso aí. Até o momento, a ensiladeira veio para a prefeitura, mas com a intenção de doar ela para a nossa associação. O pedido foi feito dessa ensiladeira por mim. Eu conversei com o deputado, conversei com o assessor e disponibilizou ela para a nossa associação. Essas questões burocráticas surgiu através daqui do município? Não, de lá, onde veio, da Codevas, porque não tinha como Mudar por vários setores. não tinha como mudar a documentação lá dentro para ela vir através da associação. O bom é que o primeiro passo foi dado, né, Jefferson? Eu falo que, dependendo da Câmara, eu sempre reforço isso, eu gosto de falar, que já foi o primeiro passo, já deu o termo de doação, né? Na verdade, o termo de empréstimo, né? Sessão. É de sessão para estar com vocês. Já está com vocês, agora vamos cobrar, eu falo Não, assim. ainda não está com nós, não. Não, eu falo assim, já foi o primeiro passo, né? Que quem der se fosse fácil, a gente chega ali, coisa da gente, chega lá e pega e entrega, né? Tem que passar por documento, que já o primeiro passo já foi dado, né? Já chegou até aqui pra gente. Agora vamos juntar nós vereadores aqui também, para se transformar em projeto, né? Que tem que ser projeto, como o doutor falou, para ser transformar em doação, para ser para vocês. Pode contar com a gente, eu tenho certeza que todos os vereadores vão estar empenhados nisso. Chegando aqui na casa, pode ter certeza que vai ser aprovado, né, por unanimidade. E seja vocês mesmos que realmente vocês merecem, vocês correram atrás. Então, se vocês correram atrás, é lógico que o objetivo é de vocês, da associação. Né? Qual foi o resultado? Rogério Corrida. E lembrando, né, né, de fato, o projeto de lei, né, que ele já E eu estou falando, na verdade, doutor Fernando, esse projeto ele tem que vir de lá, né? Sim. É só para deixar. Porque, veja bem, para fins de doação, tem que ter autorização legislativa. Né? Para fins de cessão, ou nesse caso específico, que é uma parceria, né? É um termo de cooperação mútua, aí não, aí o trâmite é interno. Então veio para a Câmara, né, provavelmente para dar conhecimento. E aí, veja bem, deixar claro, né, amanhã na conversa, se for uma outra coisa, se existir uma outra finalidade, não está materializado no ofício.
aí que manja um ofício novo para a gente poder apreciar. Mas o que veio hoje e o que está aí é simplesmente dando conhecimento do procedimento administrativo que foi, inclusive, já concluído bastante na emissão do termo. Na verdade, a gente já pede, né, que o executivo já mande, né, Jair? No caso, fazer uma forma já pode usar. Sim, mas assim, em termos, sim, é uma parceria, já estão gratos por isso. Mas a partir do momento que eles quiserem pegar a máquina de volta, eles vão pegar. Não, mas nesse intervalo, pera aí, manda o projeto de lei. então, eu vou pedir a você, em nome de todos os vereadores aqui, gente, mandou um ofício para lá? mandou o ofício em nome de todos os vereadores, se tem como se transformar no projeto de lei para doação. Todo mundo assina o ofício. Todo mundo assina. em nome de todos, por favor. Ô, gente, posso dar uma opinião aqui? Eu acho mais que é justo ser um projeto de lei, porque infelizmente eu trabalho com máquina, eu presto serviço. E máquina, parceria, não dá certo. Porque eu, por exemplo, tenho uma demanda lá, eu estou lá, o cara vai pedir coisa, aí vai ficar tudo na mão. Eu também concordo, tem que ser projeto de passar para a associação, ser da associação. Porque a gente presta serviço, é mesmo que você pegar uma máquina emprestada. Eu pego ela emprestada, estou lá fazendo serviço para o outro cara terceiro. O dono pede ela, você tem que levar, você tem que mandar, você parar o serviço no meio do caminho. E onde que os dois lados vai ter divergência, vai ter briga. Onde os dois lados. Isso aí a prefeitura podia ter muito bem ter mandado o projeto já passando para a associação, que a associação conseguiu. Aí por isso eu estou falando, que não fizer em nome de todos, a gente vai chegar como doação mesmo, porque não tem como. Infelizmente, isso aí, eu presto serviço, mas parceria não dá certo. E já vou mandar já, o gente já Eu agradeço. Então é só isso, muito obrigado. Se puder fazer, nós esperamos aqui, gente. Quem já coloca já. Aí já pode, certo? Pessoal, demorou, acho que não vamos fazer aqui já, viu? E a gente já vai constar na ata aqui para mandar amanhã já pro prefeito. Tem que constar em atos. Encerrar aqui e fazer o ofício. Isso é o famoso malhar o ferro enquanto ele está bem quente. Doutor, você quer só um pouco para ele e depois fala da Não, fazer isso. Perdeu o kit, não. Eu vou ler a ata, encerra e eu faço o ofício, eu me dá assim e deixa já para amanhã. Ficou bom sim? Pode. Espero que em agosto nós já assinamos eletronicamente. Dependendo de você, presidente, correr atrás. Já está caminhando. Mas a gente vai talvez. Na leitura, pode tirar. Ata da sexta reunião extraordinária da Câmara Municipal, ano 2025. Aos 7 dias do mês de julho do ano de 2025, às 19 horas, Renato Maria Helena Pires, da Câmara Municipal, situada à Rua do Progresso, no 14, bairro São Gonçalo do Rio Preto, Minas Gerais, ocorreu a sexta reunião extraordinária, legislatura de 2025, 2028 e em 2025 e 2026, com a presença dos vereadores como consta da lei de chamadas de reuniões, registrando a ausência do vereador Vinícius da Paixão Pinheiro por motivo de doença. A reunião consta com a presença do assessor jurídico, o Dr. Fernando Alcides Sena, e do assessor parlamentar, o Dr. Marcos Antônio dos Santos. Feita a oração de costume, o vice-presidente proclamou aberta a sessão e determinou a leitura da pauta. Ofício número 92, 2005, Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Rio Preto, Direito Administrativo, chamamento público. Termo de fomento, associações sem fins lucrativos de caráter assistencial, reconhecer atividade pública e possibilidade. Indicações. Indicação 022 de 2025, de lá do vereador Pablo Herbert da Silva Santos. Indicação 023 de 2025, de lá do vereador Cláudio do Rosário Rodrigues. Indicação 024 de 2025, de lá do vereador Cláudio do Rosário Rodrigues. Projeto e emenda de tramitação. Tramitação. Projeto de lei número 04 de 2025 altera a lei complementar municipal 029 de 2011. Plano de cargos, carreira e vencimento dos servidores municipais de São Gonçalo do Rio Preto, Minas Gerais.
de modo a ajustar o vencimento base do cargo que especifica e dá outras providências. O projeto de lei 009 de 2005 dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2006 e da outras providências, emenda modificativa número 009. Ao projeto de lei 009 de 2005, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2006 e da outras providências. O projeto de lei número 012 de 2025 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente e da outras providências. Ordem do dia. O presidente solicitou que fosse apresentado o projeto de lei 09 de 2025 e emenda modificativa número 01 de 2005. Iniciou essas discussões na sequência colocada em votação. Foi o projeto de lei 09 de 2025, juntamente com a emenda modificativa 01 de 2025, aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Projeto de lei número 012 de 2025 iniciou-se as discussões na sequência colocada em votação. Foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Nada mais é discutido em cumprimento ao regimento interno, e o vice-presidente encerrou os trabalhos e, consecutivamente, a sessão. O conteúdo dessa reunião se encontra na íntegra gravado em arquivo de vídeo e áudio. Por esse motivo, os presentes seguem o direito de uso da imagem. A ata, depois de lida, se aprovada, será assinada por todos. Câmara Municipal de São Gonçalo de Rio Preto, 7 de julho de 2025. É isso mesmo, presidente. É isso, presidente. Isso mesmo. Isso mesmo. A deputação. Sim, presidente. Vereador Luizinho. Sim, presidente. Israel. Sim. Vereador Valquíria. Sim, presidente. Sim, presidente. Sim, presidente. Ato aprovado com unanimidade dos presentes. Encerrada a sessão extraordinária da reunião da Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Preto.